E aí, ligados da videira, eu sou a Tainá. Eu sou a Rose. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Podcast. Sejam muito bem-vindos, ao primeiro episódio, como a Rose falou. Hoje nós estamos começando, com esse nosso projeto aí de ter um podcast a cada mês, se Deus nos abençoar. E aí, a Rose vai estar falando um pouquinho dessa nossa profissão. Então, o nosso podcast, visa levar a palavra de Cristo para todos os adolescentes e jovens. Nós somos aqui da Perizandir da Posse, O nosso podcast é apoiado pelo Propósito Lead. Para vocês saberem mais desse projeto, vocês podem seguir aí no Instagram que está aparecendo aqui embaixo, tá bom? E hoje a gente vai falar o tema que é Não Pereça. Tem a vida eterna, isso aí. E o nosso tema, ele está escrito lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o nosso convidado especial, é o Marcos Clemente, que ele é membro da Igreja da Vida, e ele veio hoje falar sobre esse tema, explicar melhor, no jeito mais jovial pra gente entender melhor o que é não perecer e como não perecer, e levar a palavra de Cristo para todos que estão nos ouvindo. Fique agora com o vídeo. Episódio do podcast, E para dar início, nada melhor do que a gente primeiro entender, de fato. Muitas pessoas talvez não saibam o que significa essa palavra, o que realmente é isso. E qual é a definição de perecer? E o que a Bíblia fala, sobre essa questão? Então, quando eu faço alguns estudos assim, exegéticos, mais profundos, mais específicos, normalmente eu consulto a língua original, E eu fui buscar lá, e perecer vem do grego apólime. Não sei se é essa pronúncia correta aí, os professores de grego que estão assistindo aí. E isso tem, essa palavra, ela tem como a definição de perecer, ela pode ser também interpretada como destruir, como morrer, Então são definições dessa palavra. É uma palavra que tem várias definições com vários outros sentidos. Mas nós vemos nas escrituras sagradas mesmo vários episódios onde é usado esse mesmo termo no grego, vários textos do Novo Testamento eu separei aqui. Lucas 7:27, por exemplo, quando a Bíblia fala: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Isso está lá na história de Noé, que é repetida em Lucas 7:27. E quando as pessoas estavam distantes de Deus. E o versículo diz, eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Esse destruiu é o mesmo termo apólime, de perecer. Mateus 10:28 também: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer, olha o perecer aí, no inferno, tanto a alma como o corpo. E mais um último, Lucas 15:6, sobre a parábola da ovelha perdida. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Esse perdida também é o mesmo termo no grego para perecer. Agora vamos entrando na questão dos motivos, A gente entendeu o que significa o perecer, a gente entendeu, em alguns momentos da Bíblia, esse perecimento aparecendo. Mas agora, o motivo. Qual é o motivo pelo qual os jovens estão perecendo? E aí, no caso, agora, na sua fase adulta, o senhor acha que... Você acha que o motivo, antigamente, dos jovens estar perecendo, estar se esfriando espiritualmente, é o mesmo motivo de agora? Se sim, qual é? E se não, qual é essa diferença? Então, na verdade, eu penso que o leque de opções para o pecado é muito grande. Existem vários caminhos para o pecado, só um para a salvação. Então eu poderia listar aqui vários exemplos, de erros, de pecados que eram cometidos antes, que são cometidos hoje. Mas eu me detive na questão do analfabetismo espiritual. Na verdade, o analfabetismo bíblico. Eu acredito que desde antes e agora a gente está numa situação ainda mais crítica, falta de estudo da palavra de Deus. Eu acho que a palavra de Deus é fundamental na vida do cristão. Então, esse analfabetismo bíblico, isso faz com que muitas pessoas entrem pelas igrejas
entrem para dentro da igreja, muitas se levantam a mão, se convertem, né, entre aspas, e não seguem permanecer muito tempo na igreja. Daqui a pouco elas estão no mundo, voltam a fazer as coisas que faziam antes. Então, eu acredito que a questão da palavra de Deus, ela precisava ser muito mais aplicada, muito mais ensinada e aprofundada. Você pega esses irmãos aí, que têm décadas de membros de igreja e que não sabem listar o nome dos 12 apóstolos, que não sabem dizer os 10 mandamentos, que não sabem... Então, infelizmente, nós vivemos uma tradição na igreja na verdade, uma rotina de estar dentro dos cultos, e aquele negócio de você entrar pela porta da igreja e estar no culto já é algo que você, já cumpri o meu papel essa semana, já fui à igreja no domingo. Exatamente. Então, na verdade, é uma religiosidade. Então, o que acontece? Antigamente, eu acredito que o ensino da palavra era melhor, porque antigamente você chegava na escola dominical, você estudava, hoje nós vamos estudar a mulher samaritana. Chegava no outro domingo, vamos estudar sobre o cego de Jericó. Hoje não, hoje em dia é a modernidade do cristão na época de não sei o quê. A contemporaneidade de não sei o quê. Então, assim, nós queremos modernizar e nós nos afastamos da raiz das escrituras. O que acontece? Quando você deixa de estudar a Bíblia, quando você deixa de estudar a palavra de Deus, você acaba se enfraquecendo. Às vezes você está dentro da igreja e é extremamente fraco. Você está cheio de problemas, você não consegue, você vem aqui na igreja, aí você é tomado por uma emoção, porque os cultos hoje têm aquela forte emoção, tem a música, que isso tudo é bem-vindo, tudo é maravilhoso. Aí as luzes, aí abaixa a luz, é meio tom, ou meia luz, enfim, o ambiente te proporciona a sair daqui com a sua emoção acelerada, entendeu? Então, assim, na verdade, você às vezes tem pouco conteúdo bíblico, você aprendeu pouca coisa, você teve aqui mais um momento de êxtase, né, emocional e nada de espiritual. E aí você vai, quando você percebe, se coloca diante dos problemas, das adversidades, aí você percebe que você não tem condições de atravessar aquela dificuldade porque você não tem embasamento bíblico. Há pessoas hoje que não sabem, evangeliza aquele rapaz ali no bar, ali no botequim. Eu não sei falar. Aquela senhora que está passando na rua, eu não sei o que eu falo. Mas como assim não sabe? Isso deveria ser uma missão de todos nós. Isso deveria estar enraizado em nós. Nós deveríamos saber falar de Jesus para todas as pessoas e em qualquer momento. Então, eu acredito que essa questão da palavra, ela mexe muito e o que acontece quando aquelas pessoas vão num ciclo, e eu estou falando assim da igreja generalizando, sabe? Isso é no geral, não é uma igreja específica, de forma geral, isso acontece. E aí você acaba ficando vários anos ali dentro da igreja, você não tem uma profundidade bíblica, os versículos que você lê são sempre os mesmos, Salmo 100, João 3,16, João 14,6, a gente se prende a alguns versículos, né, e toma aquilo como base da nossa vida espiritual. Só que a Bíblia são 66 livros, são muitos capítulos e muitos versículos. Tem muita coisa que a gente deixa passar, muitas coisas que não são pregadas no púlpito. Tem muita palavra que não é pregada, normalmente é sempre as mesmas coisas. Chega ali na frente, parábola do filho pródigo, assim, isso de forma geral. Então, assim, eu acredito que a Bíblia ela é ampla e ela é um manual de vida. A Bíblia ela tem resposta para todas as suas perguntas e ela tem o caminho, a solução para todos os seus problemas, absolutamente para todos. O que acontece hoje em dia é que muitas das vezes nós temos a preguiça de estudar a Bíblia e aí nós nos voltamos para quê? Para livros evangélicos, que muitos são bênçãos de Deus, mas muitos são comentários bíblicos. Se eu tenho a Bíblia, por que eu tenho que me prender ao comentário, à interpretação bíblica de outro, se Deus me deu essa capacidade de eu interpretar a Bíblia? Então tem livros maravilhosos, mas muitas das vezes nós somos levados e conduzidos por autores cristãos, assim como muitos seguem cantores cristãos. Então, assim, essa é uma questão muito perigosa. Na escola dominical, você
muitas igrejas, elas se prendem à revista e usam a Bíblia apenas para consultar ou pensar um versículo ou outro. Como deveria ser diferente, você estuda a revista em casa. Aqui é a escola bíblica, não é? Então aqui você estuda a Bíblia. Você pode usar a revista como uma base para você trazer a sua lição. Exatamente, mas a Bíblia tem que ser o fundamental. Tem que ser o principal para a sua vida. É a Bíblia que é a palavra de Deus. É ela que é viva. Nenhum outro livro é vivo. Nenhum outro livro, a palavra é viva. Apenas a palavra de Deus. Então eu acho que essa carência da palavra de Deus, isso complica, se dificulta muito o fortalecimento da igreja hoje, porque, Tainá, o que acontece? As pessoas, elas se prendem muito a pessoas. Elas se prendem muito às pessoas. Aí seguem, vou seguir o profeta tal, o apóstolo não sei o quê, o pastor não sei o que lá, a profetisa, né? A gente costuma colocar pessoas, né? Que a gente coloca elas quase que na posição de Deus e começa a seguir elas como sendo elas a razão da tua vida cristã. E não é, são pessoas falhas, como nós, falíveis. São pessoas que como a gente, elas erram, entendeu? Talvez tenham um estudo, um preparo melhor, mas são pessoas normais como nós. Então o que acontece é que os anos vão se passando, os crentes que vão chegando, eles não são formados como deveriam, e esses mesmos crentes que sem embasamento nenhum vão se tornar daqui a pouco professores de escola dominical, e vão estar subindo ao púlpito para pregar, vão estar cantando e ministrando, e realmente muitas das vezes sem nenhum embasamento bíblico. Então eu acho que isso é um defeito da igreja no geral, e isso eu acho que tem afetado muito, muito mesmo a igreja hoje em dia, o evangelho de ser pregado genuinamente. Eu acho que tinha que ter um incentivo, né, para ler a Bíblia, ter um plano bíblico anual, ler a Bíblia, né, no ano, enfim, né, tem os dias, né, eu estou fazendo isso esse ano. Existem aplicativos, né, que fazem isso, que se... Agenda eu acho que é meu diário, um negócio assim, que é cristão. E é muito interessante, porque lá você tem o planejamento bíblico. E é sobre o que o senhor falou. Às vezes a gente, não, eu quero, vamos supor, eu quero estudar o livro de Mateus. Eu vou comprar um livro de um autor que estudou o livro de Mateus e fala e comenta sobre o livro de Mateus. Mas a interpretação que ele tem é dele, o Senhor deu para ele. Não que aquele livro não seja bênção, ele pode ser muito, pode agregar na nossa interpretação. Mas assim, a gente também tem uma interpretação individual. O Senhor, ele pode até estar trabalhando na nossa vida quando a gente interpreta da nossa maneira, sabe? Da forma que Deus nos dá aquela clareza. É verdade, Tainá. E na verdade, assim, esse tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de aceleração. A tecnologia, ela avançou muito nos últimos anos. Há 21 anos atrás, aproximadamente, quando eu falei que era líder de evangelismo daqui da igreja, eu trouxe contratei um rapaz com um telão, botamos na quadra ali fora e trouxemos um filme para rodar ali. E aí chamou a atenção de muita gente no bairro, muita gente foi lá para assistir, nós colocamos cadeiras ali e muita gente chegou lá para assistir. O filme, na verdade, era um documentário. O documentário chamava-se Contagem Regressiva para o Armagedon. E ele contava sobre o fim dos tempos, né? As coisas que iriam acontecer. E assim, nós víamos aparecer algumas cenas reais de coisas que já estavam acontecendo nos Estados Unidos, de prostituição, de drogas e tal. Enfim, muitas coisas que já estavam acontecendo naquela época, mas que falava do sinal da besta, enfim. Naquela época eu pensava, nossa, mas essas coisas estão assim, vão demorar a acontecer. Eu, na minha cabeça, imaginava isso. Mas estou falando de 20 anos atrás. Hoje em dia a tecnologia avançou muito. Hoje eu pego o celular, ontem mesmo peguei o celular e estava conversando com a minha prima lá em Sergipe. É assim, como se eu estivesse do lado dela, ela me ouve, eu a ouço. Você pode fazer uma chamada de vídeo do outro lado do mundo. Então, assim, a tecnologia avançou muito e abriu o leque. Aquela coisa de você ir, Rosiane, na biblioteca para fazer uma pesquisa, isso não existe mais, não é da tua época, você não pegou isso. Mas antigamente, ok Google. Eu tinha um trabalho da escola, tu tinha que ir para o centro para procurar uma biblioteca, para você se inscrever na biblioteca, procurar livros na prateleira. Tinha impressora, tinha que cortar, né, na revista, isso aí é da época. Hoje não, como você falou, Tainá, ok Google. O Google hoje te dá todas as informações.
tudo aquilo que você tinha dúvida. Eu me lembro, o pastor... Oi? E às vezes a gente, vou pesquisar aqui no Google, quando a gente tem a Bíblia. E aí, a resposta que o Google te dá divisões, assim, super seculares de outros pensamentos e tal, e às vezes a gente se embasa naquilo que a gente lê, sendo que a gente tem a palavra que é o caminho. É verdade. E aí a gente chega num detalhe importante, porque esse negócio de o Google te dá tudo pronto, né? Ou a internet te dá tudo pronto, entendeu? Porque realmente você tem dúvidas e tal. E eu me lembro, eu tinha dúvida, os dinossauros, onde estão? Existe extraterrestre? O pastor Sérgio ficava doido comigo, porque eu era novo convertido, eu chegava aqui no culto de quarta-feira, era doutrina e oração. E na doutrina ele abria o espaço para fazer pergunta, fazia as perguntas mais loucas, deixava o pastor doidinho comigo. E aí eu falei, tem que pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar na Bíblia, estudar eu mesmo. E eu falei, não vou querer pegar interferência de outras pessoas que outras pessoas interpretam. Então eu passei a estudar a Bíblia, estudar. Alguma coisinha ou outra eu ia pesquisar para ver se era realmente dessa maneira que eu estava pensando, porque ainda faltava alguma peça do quebra-cabeça para eu estabelecer o meu raciocínio perante um texto bíblico. Então eu fiz e faço isso hoje em dia. Então eu estudo muito, eu procuro não me deter em outras interpretações de outros, né? Se bem que tem grandes homens e tal, grandes pastores na internet, grandes mensagens, mas todos eles você ouve, como diz a Bíblia, né? Examinar tudo e absorver apenas aquilo que é bom. Então você faz isso com mais segurança. Só que um novo convertido, ele acaba, se ele não tiver um preparo, um discipulado, um trabalho de conservação de resultado, ele vai acabar se enveredando pelo mundo de informações e vai viajar por esse mundo. Então a grande questão, Tainá, é o tempo. Hoje, essa mesma tecnologia que avançou, que acelerou tudo, que faz a gente conversar o tempo todo pelo celular, onde tiver, em qualquer hora, isso roubou o nosso tempo. Tudo que a gente faz hoje é uma correria, parece que não dá tempo mais de fazer nada. Tu sai da escola, aí vai para a faculdade, vai para o curso, vai para o trabalho, aí tem os afazeres em casa, tem não sei o que, aí tem natação, aí tem médico, depois... Então é uma loucura o nosso dia a dia. O dia passa assim, voando, correndo, entendeu? Então, assim, essa correria, muitas das vezes, tira o nosso tempo, e aí a gente a gente pega na pregação de Jesus, né, sobre o tempo é chegado, o tempo está próximo. O tempo é chegado, é presente. E o reino dos céus está próximo, é futuro. Então ele está falando de tempo. Na verdade, o nosso tempo é o nosso maior inimigo hoje. Porque a gente tem uma legião de pessoas que não leem a Bíblia todos os dias. E eu falo assim, são duas coisas que a gente precisa, ler a Bíblia e orar. Isso todos os dias. Vai ter dia... O pastor João aqui sempre fala, vitamina BO. Bíblia e oração. Vai ter dia que você não vai conseguir ler um capítulo, mas você tem que ler um versículo. E a grande questão que Josué fala lá é meditar. Não é que você vai ficar o dia inteiro lendo a Bíblia. Você vai ler, você pode meditar naquele versículo e trazer grandes respostas para você durante o dia. Então você vai ter sempre na cabeça aquela palavra de Deus. No período de conversão, eu cresci num lar cristão, né? Mas a gente tem um momento que a gente se converte, né? E foi numa palavra que o irmão falou assim, Deus não quer que você leia a Bíblia todo dia. Eu me escandalizei. Eu fiquei assim, que Deus não quer que eu leia a Bíblia todo dia? Ele quer que você medite nela todos os dias. Então não é só você chegar lá, que nem a gente estava falando, checklist. Vou lá, já li o capítulo de hoje, tá bom. É você meditar, o que aquela palavra falou comigo? O que Deus quer que eu entenda com essa leitura? E assim a gente vai construindo perguntas, Deus vai nos respondendo através da nossa leitura, e aí a gente vai só decolar na nossa vida cristã. E aquilo que a gente não entende, a gente pode pesquisar, mas o Espírito Santo vai completar, né, na nossa vida. E essa pressão, né, que a gente estava falando que os jovens, né, muitos acabam cedendo a essa pressão, e acabam entrando em depressão, tem ansiedade, como os outros problemas, né, psicológicos, não só jovens comuns, como jovens também cristãos, né? E infelizmente, muitos não sabem como lidar com isso. Mesmo estando na igreja, por falta, né, de estudo bíblico, de instrução bíblica, né, acabam, né, cedendo e indo para, né, algumas coisas piores, como, né, fazer certos tipos de coisas, como se cortar, né, enfim.
Mas qual o recurso bíblico, né, e quais os princípios disponíveis para evitar que esses jovens, né, cheguem, né, a esse ponto de ter uma depressão ou chegar a fazer algo contra a sua própria vida? Então, como eu estava falando aqui no Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus ele fala assim: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam nas boas novas. Então ele fala de presente, de futuro, arrependimento e fé. Esse foi o início da pregação de Jesus. Só daí a gente tira várias lições, né? Como já comentamos aqui sobre o tempo, né? O tempo, o arrependimento, a fé. O que acontece? Hoje nós seguimos os jovens hoje, né? Na sua grande maioria, eles seguem modelos. Muitas das vezes modelos artistas, modelos da internet, influencers, e aí o jovem, ele muitas das vezes ele se veste à maneira daquele que ele segue, né? Ele tem uma conduta, o palavreado dele muda. Quando você estuda a Bíblia, você pega de Gênesis a Apocalipse, qual é o pecado que acompanhou o povo de Deus do início ao fim? Quando você lê a Bíblia, você vai ver que na história do povo, sempre a idolatria estava presente. Havia vários pecados em alguns momentos, mas a idolatria foi sempre presente na história do povo de Deus. Se tem uma coisa que Deus odeia, é a idolatria. E aí, muitas das vezes, nós não acendemos uma vela. Não fazemos essas coisas, não ajoelhamos, nada disso. Mas muitas das vezes nós temos ídolos, que são pessoas que nos direcionam a nossa linguagem, direcionam a nossa vestimenta, a nossa postura, a nossa conduta. Eles pensam por nós. Nós somos preguiçosos em pensar. Então, acredito que esse seja um problema sério do jovem hoje. E, assim, é uma realidade que não há como tirar, como é que você vai acabar com a tecnologia. Por outro lado, a tecnologia, ela é maravilhosa. A quantidade de informações que você aprende hoje é muito grande, mas sobre tudo. O perigo está aí. O perigo está aí em tudo, né? Porque muitas das vezes a criança, ela precisa de um leite espiritual, né? Para depois passar para o alimento sólido, né? Quando você vai crescendo. Então, assim, a vida do cristão, o novo convertido, ele precisa aprender o básico primeiro. Quando alguém se converte, eu falo, meu irmão, a Bíblia está difícil de entender. Cara, começa em João, Evangelho de João. E aí a gente faz 6 aulas de discipulado, um estudo de discipulado, 6 aulas para entender o que é a conversão. Às vezes a pessoa é tomada de emoção, e aí vai chorando lá na frente, aceitou Jesus, coisa nenhuma. Foi tomado de emoção. Então as pessoas, você tem que pegá-las na mão. Olha só, essa decisão é isso daqui. É conversão, é transformação, né? E agora as pessoas muitos estão doentes, muitos estão entrando em depressão, como você falou, Ziane, porque elas não têm, realmente, não são cheias do Espírito. O que a Bíblia te dá? Condições de vencer todas as dificuldades, de passar por todos os problemas. A Bíblia diz que não existe tentação maior do que você possa suportar. Tudo que vem na sua vida, por maior que seja a dor, o sofrimento, a perda, a tristeza, o que a Bíblia tem é a resposta para você e condições de você passar por aquilo. Talvez você veja pessoas assim passando por uma coisa, caramba, aquilo ali é algo absurdo, eu não conseguiria passar por aquilo. Talvez porque você não é para você passar por aquilo. Mas aquela pessoa, se ela está passando, é porque ela tem condições em Deus de passar por aquele momento. Quantas pessoas que a gente conhece que tem câncer? Quantas pessoas que a gente conhece que tem doenças terríveis? Quantas pessoas que a gente conhece ou conheceu que estavam lutando pela vida, né? Muitos se acabaram no leito de hospital, lutando pela vida, os medicamentos não fizeram efeito, ou alguma coisa assim. Muitos. A vida e a morte pertencem ao Senhor. O problema é a morte, né, daquelas pessoas que não têm a Cristo. Esse é o grande problema. E o grande desafio da igreja,
grande desafio nosso é identificar essas pessoas que estão dentro da igreja e que não conhecem a Cristo. Isso é muito difícil. Pedindo discernimento ao Senhor. Porque às vezes a gente pode ver uma pessoa que passou a vida inteira na igreja e perdeu a sua alma. Então, é a responsabilidade muito grande nos púlpitos, daquilo que se prega. E nossa, como ovelhas, de dar a mão, vamos caminhar junto? Vamos caminhar junto? De sentar do lado, tu entender uma mensagem, você quer aceitar esse Jesus? Às vezes nós ficamos no nosso cantinho lá, nos isolamos no nosso canto e a gente não está nem preocupado. Às vezes entra um visitante e não levanta ninguém para cumprimentar, né? Então, assim, a gente tem que estar muito atento. Quando a gente fala disso, a gente só tem como pensar no amor do Senhor na cruz. Não há como pensar em outra coisa. Porque você tem que olhar o seu próximo e amá-lo. Você tem que amar o teu próximo. A ponto de, meu Deus, de lágrimas cair dos seus olhos se aquela pessoa não aceitar Jesus, não aceitou Jesus nessa noite. Meu Deus, tomara que ele tenha uma nova oportunidade. O verdadeiro cristão, ele olha para um bêbado na rua e não fica rindo do bêbado. O bêbado está caindo. Olha com tristeza, porque sabe que é o diabo que está fazendo aquilo. É o diabo que está destruindo. Então, falta muito essa maturidade na igreja. Falta muito essa caminhada, essa caminhada espiritual, essa maturidade espiritual para que a gente continue realmente no centro da vontade de Deus, né? Senão, quando estivermos diante do Senhor, iremos apresentar o que em nossas mãos? Então, assim, a juventude, ela talvez seja o alvo mais fácil dessa modernidade que vivemos hoje, da internet, do banquete que é oferecido, né? Que é a fase das perguntas, né? É a fase do por quê? Como? Quando? Então, assim, a juventude, a adolescência é a fase que a mente está trabalhando, mas por que fulano? Por que ciclano? Por que isso? Por que eu? Sabe? E foi o que o senhor falou, né? Cada um tem, assim, uma dificuldade ali, mas que Deus, ele não tá castigando a pessoa, sabe? Ele tá querendo que ela se torne mais forte com aquilo dali. Não é pro perecimento dela, e sim para o crescimento. Nós tivemos aqui a presença do João Luiz, há muitos anos atrás. Ele era o presidente do grupo Moses. Eu não vou me lembrar agora, era Movimento pela Sexualidade Sadia, eu acho que era esse o significado de Moses. Ele veio trazer palestras aqui, na época, e ele falava muito da sexualização nas novelas, principalmente das crianças, né? Hoje é um absurdo você assistir determinadas novelas, você vê coisas que te deixam estarrecidos. Há muitos anos eu não consigo assistir novela nenhuma. A última novela que eu assisti foi uma novela de época, né? Que aí é menos, né? Isso, mas, nossa, mas muitos anos. E a partir daí a gente não consegue ver mais, porque ele prega o quê? A mídia prega o quê? A destruição da família, né? A mulher que traiu o marido, ela que tá certa, não é? A gente vê isso. A família sendo destruída. Quando aparecem os crentes na igreja, são sempre aquelas pessoas que são meio loucas, meio enlouquecidas, né? Eles sempre retratam a igreja dessa maneira, os crentes dessa maneira. E muitas das vezes a gente está absorvendo isso. Às vezes está entrando na nossa casa, né? Às vezes também algumas músicas, né, que para alguns, não tem nada a ver, é só uma música, é só por causa da batida. Mas e o que aquela música tá falando? Sabe, eu penso muito nisso, porque a gente acaba atraindo aquilo dali. E aí, você tem, né, várias redes sociais, vários, meu amigo me chamou pra isso, meu amigo me chamou pra aquilo. Então, ali a gente encontra vários caminhos. E aí, quais caminhos a gente deve evitar para esse perecimento espiritual? Quais estratégicas, né, práticas, baseadas na nossa fé, que o jovem, ele precisa adotar para ele lidar, né, com esses modelos que a gente vê, esses influencers que às vezes a gente vou generalizar, né? Que a gente olha, nossa, gostei dessa roupa, gostei, e às vezes a gente consome tanto aquele conteúdo daquela pessoa que foi como o senhor falou. A gente tá falando como ela, tá se vestindo como ela. E assim, uma coisa é a gente olhar pra uma pessoa, nossa, que calça bonita,
Eu gostei dela. Outra coisa, gente, esse shortinho, e aí a gente acaba vulgarizando. E aí, pra gente, aquilo dali que antes poderia olhar e pensar, nossa, não, tô expondo muito meu corpo. Não, mas se fulano faz, eu posso. E acaba saindo de uma forma normal. Então, assim, quais caminhos, né, quais práticas que o jovem, de acordo com a nossa fé cristã, pode obter, né, pra fugir desse caminho, que infelizmente a gente sabe que leva, né, para a morte, porque o único caminho que leva para a vida é a palavra, é Jesus. Não é fácil sair desse mundo virtual, não é fácil você se livrar dessas coisas, não é uma coisa fácil. Aquele que já mergulhou fundo nisso, é muito difícil sair. Então, a primeira coisa que eu penso, peça ajuda. É fundamental. Se você quiser sair sozinho, você não consegue. Você precisa de ajuda. Converse com o seu pastor, converse com o seu líder, converse com alguém que você saiba que vai te aconselhar, que vai te ajudar. Não é com qualquer um, né? Isso é muito perigoso. Mas aquela pessoa que é referência para você. A gente falou aqui de pessoas que são referências. O apóstolo Paulo, ele chama a responsabilidade para si, quando ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está dizendo, meus imitadores. Ele está chamando a responsabilidade para ele. Então tem pessoas que você vai identificar na tua igreja, no teu ambiente, que são pessoas que podem te ajudar. Você consegue identificar isso. Tem um dom chamado dom de discernimento espiritual. Esse discernimento vai fazer com que você encontre realmente uma pessoa que te ajude, que você saiba que possa te ajudar. Então essa pessoa vai dar a mão a você e vai te acompanhar, vai caminhar contigo. Não é um processo de um piscar de olhos que tu vai se livrar disso. Isso é um processo. E aí vem o quê? Palavra de Deus e oração. É o BO, né, que você falou. A palavra de Deus, a Bíblia e oração. Isso é fundamental. Às vezes você vê igrejas com campanhas para isso, para aquilo outro. A palavra de Deus, ela é simples. Não tem nada de misterioso na adoração, na revelação de Cristo. Eu não preciso seguir um profeta. Tudo que Deus queria que a gente soubesse está escrito aqui na Bíblia. Entendeu? Então, a gente precisa o quê? Bíblia, oração, pedir ajuda para caminhar. Precisa de alguém para caminhar juntos. Eu me lembro quando eu era mais novo, eu me lembro aqui do diácono Geraldo. Diácono Geraldo, que era daqui, Deus já o levou. Mas eu lembro que o diácono Geraldo, ele morava um pouco distante daqui da igreja, né? E ele vinha, inclusive, no alto do morro, né? E a descida do morro, agora já tem asfalto, mas antes nem asfalto tinha. Então chovia, era um lamaçal. E ele andava com uma bengala, porque ele tinha muita dificuldade de andar. E às vezes, eu me lembro que um dia eu saí de casa, eu moro aqui a 100 metros daqui da igreja. Eu me lembro que um dia eu saí de casa, mas eu tava com muita preguiça. Não vou na escola dominical, não tava afim de ir, mas eu tenho que ir, não tava muito afim de ir. Muito cansado, Mas eu falei, eu vou. Aí eu lembro que quando eu tava vindo no caminho, eu tava vendo do outro lado, vindo do outro lado da rua, o diácono Geraldo, andando devagarinho, com a bengalinha dele, com as pernas fracas, a visão enfraquecida, com a Bíblia debaixo do braço, vindo para a igreja. E aí Deus falou comigo naquele dia, né? Às vezes a gente coloca coisas como um empecilho. Então, assim, quando eu estou muito cansado, eu falei, hoje eu vou para a igreja. Quando a gente mais precisa, não é? Hoje eu não estou muito desanimado. Para a igreja. E eu insisto agora. Porque isso foi uma referência para mim. Diácono Geraldo foi uma referência para minha vida. Eu tenho várias pessoas que foram referência para mim na minha caminhada espiritual. Até um abraço aqui para o irmão Hélio Martins. O Elinho foi uma figura, ele é uma figura assim, que me ajudou muito, muito. Ele é da Assembleia de Deus, mas um cara muito bíblico e de muita busca. Eu não me lembro as vezes que eu fui, inclusive eu tive com ele agora há 2 semanas,
Eu não me lembro o dia que eu cheguei na casa dele e encontrei ele ou estudando a Bíblia ou de joelhos orando. Um homem de Deus, um ser extremamente, assim, um exemplo de vida para mim. E o pastor Roger também, era um pastor maravilhoso que eu perdi o contato dele, ele se mudou, eu nunca mais o vi. Mas a lição, o exemplo de vida, sabe aquela pessoa mansa, que tem mansidão em falar? Tá pegando fogo, meu irmão, Deus não sei o que, papapá, é assim, te passar uma paz, uma calmaria, e assim, tu sentia que era Deus falando através dele. Então, assim, são duas referências que eu tenho para minha vida de grandes homens que eu coloquei como referência. São homens, são falíveis também, mas, assim, foram referências espirituais para mim, de exemplo espiritual para mim. Não, também, uma pessoa que, assim, não está mais entre nós, era minha mãe. Gente, era assim, era uma mansidão, que eu sou muito a aparência dela, mas às vezes eu fico, Senhor, me dá a mansidão que ela tinha também. Sabe, ela levantava, fazia o cafezinho dela, você nem escutava, você nem sabia que ela estava em casa, que era aquela paz, aí pegava a bibliazinha dela, ia lá, então, tipo assim, é um exemplo que eu carrego comigo, sabe, assim como você falou, é um exemplo que eu carrego, por mais que não esteja aqui, eu sinto, sabe, caramba, o que minha mãe estaria fazendo agora? Eu estaria lendo a Bíblia, estaria indo pra igreja, e eu também tinha algumas dificuldades, né, porque ela tinha alguma doença, então, assim, até pra ela ir pra igreja, ela fazia o máximo pra falar, então, assim, são pessoas que, assim, fazem com que a gente pense, caramba, tem como, sabe? E às vezes a gente nem tem tantas limitações quanto outras, mas a gente, não dá. Sabe, dá desculpas. Quando a gente olha a igreja, né, nas regiões que o evangelho é perseguido, você vê crentes se reunindo escondidos em cavernas, né? Na Coreia do Norte você não pode ter uma Bíblia em casa. Então os crentes, eles enterram a Bíblia no quintal, escondem a Bíblia dentro do quintal enterrados. Porque se alguém achar uma folha da Bíblia na sua casa, você é preso, torturado, pode até ser morto por causa disso. Então, assim, quando a gente olha para a nossa vida, aquilo que a gente vive aqui, a gente tem uma facilidade muito grande. A gente ainda pode ir para as praças pregar o evangelho. Às vezes eu estou chegando em casa e vejo aqui na praça, ali na esquina ali da UPA, às vezes eu vejo um homem lá, sozinho, com uma caixa e um microfone, ele cantando e pregando. Aí eu falei, meu Deus. E aí eu olho para mim e eu me sinto envergonhado. Quando você olha a história dos discípulos, dos apóstolos, você se sente envergonhado. Porque eles poderiam, vou falar nada, já tenho Jesus, né? Já tenho no meu coração, já sou salvo, vou ficar quietinho, porque senão eu vou morrer. Eles preferiram morrer para espalhar esse evangelho para o máximo de pessoas possíveis. Então, assim, quando eu olho para a minha vida espiritual e eu sinto vergonha quando eu olho a vida desses homens, o quanto que a gente deixa de fazer. Tem uma história que me contaram uma vez de uma pessoa, de um senhor muito idoso, e ele foi ao culto e naquele dia ele aceitou Jesus. E ele aceitou Jesus. E aí ele se derramou em prantos e chorava. O pastor chamou ele lá na frente, orou por ele, perguntou o nome dele, ele falou e chorava. Acabou o culto, aquele homem saiu, ficou do lado de fora da igreja, do pátio, e chorava. O pastor foi procurar ele e falou, meu irmão, por que está chorando? Você aceitou Jesus, você agora é a nova criatura, entendeu? Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E ele falou assim, pastor, eu não estou chorando por causa disso. Eu estou chorando porque eu perdi a minha vida inteira que eu poderia estar pregando o evangelho para outras pessoas. Agora eu só tenho pouco tempo de vida. Mas se eu usasse toda a minha vida, se eu tivesse conhecido a Cristo antes, teria usado toda a minha vida para pregar o evangelho. E o motivo do choro daquele senhor, daquele idoso era esse. Então, assim, o evangelho que a gente vive hoje. Mas nós encontramos pessoas que são referências para nós e que a gente precisa dar a mão para essas pessoas, caminhar com elas. E em alguns momentos, algumas pessoas vão precisar dar a mão a você e você vai precisar discipulá-las e levá-las no caminho do Senhor. E a gente está terminando agora já, né? A gente queria agradecer imensamente, né, ao nosso convidado, Marcos Clemente, pelas palavras, né, que ele nos trouxe hoje, nesse primeiro episódio. Né? Eu queria pedir para o pessoal não se esquecer de inscrever-se, né, aqui no nosso canal,
né? Curtir, compartilhar, né? Com seus amigos, com os jovens, com os adultos, né? Todo mundo aí da sua família, obriguem eles a se inscrever no nosso canal, né? A gente queria agradecer mais uma vez, tá, meu querido? Por ter aceito esse convite, né? Essa tarefa aí que a gente está começando agora, enfim, é isso. Eu queria agradecer também, eu queria agradecer muito pelo convite. É um projeto piloto, mas, assim, eu acho que o objetivo maior aqui é a gente levar esse evangelho. Um dos benefícios da internet é esse, né? Você traduz em outras línguas, isso viaja ao mundo todo quase que de imediato. Então, assim, a responsabilidade nossa de estar aqui, de vocês de estarem aqui, é muito grande. Porque a gente não sabe a quantidade de pessoas que vai ouvir isso, né? E o quanto isso vai trabalhar no coração das pessoas. Então, a gente tinha, muitas das vezes, antigamente, antes da internet, a gente se limitava às 4 paredes da igreja. Hoje você fala aqui e o mundo todo te ouve. Então, eu agradeço muito, muito obrigado pelo convite. Eu espero que eu tenha atendido aí a demanda. E eu quero aproveitar para agradecer a minha família, né? Mais uma vez, minha esposa, minhas filhas maravilhosas. O meu pastor, Alberto Maia, que é uma bênção na minha vida, é um pastorzão mesmo. Eu amo demais o meu pastor, a minha igreja. Orem também pela minha missão, né? Eu trabalho nesse ano aí nos eventos da igreja. E um beijo, né, para todos, para minha família, para essa igreja maravilhosa, para o pastor João. Enfim, só gratidão mesmo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos aí. Amém. E é isso, já está convidado novamente, né? Uma próxima oportunidade aí para estar conosco. Nós agradecemos muito a sua presença. E foi como o Rose falou, se inscreve, deixa seu like e a gente vai estar sempre assim atualizando vocês no próximo podcast. Esse é o primeiro, assim, o pontapé inicial do nosso projeto BID, mas assim, não é só o podcast, não é só os cultos, a gente quer, né, abranger ali tudo que a gente puder. Segue a gente no Instagram, que vai estar aparecendo de novo aqui. Isso aí, queria agradecer novamente, né, ao senhor. E aí, a gente tem uma lembrancinha, né, para entregar ao senhor. Óbvio. Muito legal. A produção preparou aqui, ó. Podcast, o primeiro. Que bênção. Muito obrigado mais uma vez. Eu não uso redes sociais, assim. Até tem lá, mas nem mexo o Instagram, essas coisas. Nem sei qual é o nome do meu Instagram, não sei. Não utilizo. Mas eu tenho feito estudo há mais de 20 anos de cronologia bíblica. São quase 17 mil linhas da minha planilha da Bíblia na ordem cronológica. Isso facilita muito o estudo. Eu tenho feito estudo em casa com a minha família e te faz entender com muito mais facilidade as profecias. Ezequiel, né? Quando entender o livro de Ezequiel, você tem que colocar ele no contexto para você entender. Então, é um projeto. Eu tenho vontade de fazer esse estudo na ordem cronológica, desde o Gênesis até o Apocalipse, em vídeos e tal, num canal do YouTube, mas ainda é só uma ideia. Orem por esse sentido aí. E se Deus quiser, em breve teremos novidades. Amém. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.